Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eu sou o pastor Luiz Carlos, pastor da Segunda Igreja Presbiteriana de Rio Doce, Olinda, e nós mais uma vez nos encontramos para estarmos fazendo a meditação na Palavra de Deus. Estamos fazendo uma exposição sistemática da carta de Paulo aos Filipenses. Então nós sempre iniciamos, esse momento com um momento de cânticos, com um momento de adoração a Deus. Então eu convido, a todos os amados irmãos, nós estarmos fazendo uma leitura nos Salmos de número 150, ok? Salmos de número 150. Vou encontrar aqui o texto. Salmo de número 150, que ele diz o seguinte: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Vamos ter uma palavra de oração e depois nós estaremos escutando 2 cânticos e daremos seguimento à exposição da carta de Paulo aos Filipenses. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em Tua trina presença, ó Deus, nós mais uma vez nos colocamos diante de Ti e rogamos a manifestação da Tua graça, do Teu poder sobre nossas vidas. Somos gratos, ó Deus, por todos os Teus benefícios, somos gratos, ó Deus, pela salvação em Cristo Jesus, somos gratos pelo Teu Espírito Santo que habita em nós, pela salvação. Deus, nós Te louvamos por tudo o que o Senhor é e por tudo o que o Senhor tem feito para com Teu povo. Mais uma vez nós rogamos que o Senhor nos ouça nossas orações, que o Senhor receba nosso louvor, nossa adoração, como aroma suave a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Esse é o louvor Benedictus, do projeto Sola. Bendito o Senhor, o Deus de Israel, que veio e redimiu seu povo, e de poderosa salvação. Graça e paz, Cristina, Cíntia. Mão de todo mal. Grande paixão, os ossos percussão, não se reconheceu da aliança, mas vive mesmo adorar, e o sentido do viver, salvou, sua graça nos alcançou, um amor, e fez-nos povo Teu, fosse a nós, perdão, pois Tu és bendito Deus. 2, 3, 4. Alto o Senhor, Virá nos visitar, nascerá o sol, seu amor. Assim será com sua luz. Graça e paz, Sandro. Salvou, graça nos alcançou, fez amor, oferece-nos povo Teu, sempre a nós, pleno perdão, pois Tu és bendito, nos salvou, coisas nos alcançou, com amor. Graça e paz, Paulo. Pelo perdão, pois Tu és
bendito Deus. Nós estaremos ouvindo mais um louvor e depois disso, meus irmãos, nós estaremos fazendo a exposição da palavra de Deus. Nós estamos estudando de forma sequenciada, não é, a exposição da carta de Paulo aos Filipenses. Então, nós teremos mais um louvor e depois estaremos fazendo a exposição da palavra. Para onde me ausentarei do teu Espírito, ou da tua face, enfim, Senhor bendito. Se subir aos céus, lá tu estás. Se fizer da minha cama o mais profundo abismo, lá também estás, lá também estás. Me puseste em tuas mãos, tal ciência é para mim. Maravilhosa, e não há nada aqui que me arranque das tuas mãos. Maravilhosa, maravilhosa. Conhece cada passo onde firmo os meus pés. Se distante de Deus, nos confins dos mares, se me perco na mais densa noite, lá também estás, lá também estás. Me puseste em tuas mãos, tal ciência é para mim maravilhosa, maravilhosa. Das tuas mãos maravilhosas, maravilhosas, me puseste em tuas mãos, tal ciência é para mim maravilhosa. Maravilhosa.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os amados irmãos, irmãs e as igrejas que estão presentes. Meus amados irmãos, convido a todos a estarmos fazendo a leitura da Palavra de Deus, Carta de Paulo aos Filipenses, onde nós estaremos fazendo a leitura no capítulo 2, dos versos 1 ao 4. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, dos versos 1 ao 4. Diz assim a palavra de Deus: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Vamos orar? Bendito Deus, Pai de amor, misericórdia e bondade. Mais uma vez na tua trina presença, Pai Santo, nós nos colocamos diante de ti, abertos para ti, ó Deus, com a alma sedenta por conhecer mais a respeito de ti, por desenvolver mais intimidade com ti. Ó Pai, em nome de Jesus, o que eu te clamo neste momento é que o teu Espírito Santo, o Espírito da promessa em que nós habita, nos ilumine, Senhor, para a compreensão das Sagradas Escrituras e que nos desafie para pormos em prática, para que tudo na vida de cada um de nós e na vida do teu povo de um modo geral, estejamos refletindo o caráter de Cristo e que o Senhor, o seu nome, Pai bendito, seja exaltado e glorificado em nome de Jesus. Amém. Nós agradecemos gentilmente e alegremente a presença de todos, então vamos partir para a exposição, meus amados irmãos. Nós estamos fazendo de forma sequenciada, então hoje nós estaremos com o capítulo 2, dos versos 1 ao 4, a exortação ao amor fraternal e à humildade. É o tema trabalhado por Paulo neste segmento. Em sua argumentação, meus irmãos, o Paulo está fortificando a igreja em sua batalha contra os inimigos externos, o qual ele cita no capítulo 1 e no verso 28. Já aqui no capítulo 2, Paulo ele direciona a igreja a viver e se comportar como uma família de crentes em unidade e em harmonia. Então ele direciona aqui os crentes de Filipos a examinarem a vida que compartilham dentro da igreja. E logicamente que tudo isso tem um reflexo na sociedade também. Afinal de contas, nós não somos igreja e nós não somos apenas crentes dentro do templo, não é? Celebrando os cultos. Não é? Aquele é o momento em que o povo de Deus cumpre a ordenança, logicamente, de estar apresentando a Deus o serviço de louvor e adoração, que é o ajuntamento solene que nós realizamos no dia do Senhor. Então, nós temos um comentário aqui do escritor chamado J.A. Motter, que ele diz o seguinte: Paulo destaca que podemos ver a obra da própria Trindade na construção da unidade da igreja. Os crentes estão em Cristo experimentando a realidade do amor de Deus pela ação do Espírito Santo. Então, iniciando a observar o texto, o que é que a gente percebe? Que existe aqui da parte de Paulo um incentivo quádruplo, vamos assim dizer, ok? Por quê? Porque são 4 pontos, são 4 questões aqui que Paulo começa a tratar com a igreja de Filipos
e chamar a atenção da igreja para que ela venha exatamente estar vivendo esse ensinamento, essas prerrogativas das quais Paulo está chamando a atenção da igreja, ok? Especificamente a questão do comportamento dos filipenses. Então nós temos de forma inicial, no verso 1, a questão exortação em Cristo. Ou a gente poderia, observando o texto grego, traduzir por encorajamento em Cristo. E isso nos remete a algo que Paulo ele já falou e escreveu aos Colossenses, no capítulo 3, verso 17, quando Paulo diz o seguinte: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, quando nós estamos pensando naquilo que Paulo coloca, exortação em Cristo, então a gente precisa ter a ampliação do pensamento e da questão, como Paulo apresenta a situação aos Colossenses, ou seja a nossa exortação, e aí é bom que a gente sempre entenda que a base sempre é Cristo, seja em palavra, seja em ação, então a gente deve fazer isso em nome do Senhor Jesus Cristo e dando sempre graças a Ele, a Deus Pai. Então, meus amados irmãos, na nossa relação de uns para com os outros na igreja, no relacionamento que nós desenvolvemos na comunhão, na unidade fraternal, a gente deve considerar que o ponto de vista para a exortação, como Paulo apresenta aqui, a prerrogativa sempre será Cristo. Então, o que é que a gente faz? A gente exatamente vai observar como Cristo nas Escrituras, ele se comportou em diversas circunstâncias e situações, a fim de que nós venhamos a imitá-lo. Agora, a gente precisa ter bom senso, de fazer certas determinadas considerações, porque nem eu e você, a gente vai pegar um azorrague, de corda, e a gente vai sair chicoteando ninguém por aí, ok? A questão não é essa. Então, quando nós estamos observando o texto original, a palavra grega colocada aqui no texto, a exortação em Cristo, o sentido de exortar, ou seja, vir ao lado para ajudar, aconselhar ou exortar. Então, quando a gente para pensar nisso, a gente está logicamente fazendo uma ligação com o que Paulo falou aos Colossenses, porque é tanto a palavra e como a própria ação. Então, quando nós nos aproximamos de alguém que nós entendemos que carece justamente da exortação, a princípio, parte de que nós estamos também imitando o próprio comportamento de Cristo. A gente observa, meus irmãos, que, logicamente, houve da parte de Cristo momentos em que ele, de fato, foi extremamente duro, severo e firme. Então, há momentos que a gente vai precisar, assim, agir para com o nosso irmão. Mas esta atitude, é importante entender, ela não está destituída de ser gracioso, ela não está destituída do amor fraternal. Parte do princípio que nós estamos imitando Cristo. Então, em nenhum momento a gente chega se colocando como uma autoridade superior. Não se trata de uma empresa, onde muitas vezes hoje, chefes e pessoas em alto escalão chegam e pressionam e muitas vezes até humilham. Inclusive isso hoje dá até problema jurídico, não é isso? Isso pode ser considerado lá como um assédio. E você pode até processar o outro por causa disso se você for humilhado publicamente. Você elogia publicamente na empresa e você repreende na forma privada. Então, na igreja, quando nós estamos trabalhando com essa perspectiva de estarmos exortando alguém, então a gente vai da mesma forma que Cristo fez. Então, nós somos cristãos, ou cristão pequenino, então devemos agir e nos comportarmos como o próprio Cristo. Ele é o exemplo maior para nós em todas as perspectivas. Então, meus irmãos, é bom que a gente entenda também que
o texto sugere que há aqui uma obrigação colocada sobre os filipenses, com sua origem diretamente ligada à vida comum em Cristo, para trabalhar juntos em harmonia. Ou seja, a gente deve vivenciar na prática essa relação que nós temos de intimidade com Cristo, de unidade e intimidade com os irmãos, e pôr em prática, logicamente, essa chamada de atenção na perspectiva de estarmos exortando como Cristo fez. Há momentos que, metaforicamente falando, irmãos, há momentos que nós vamos precisar colocar o outro irmão no colo. A gente vai precisar colocar nos braços alguém e carregar mesmo. Vai ser necessário isso. Como vai ter momentos em que nós, em relação a outro irmão, a gente vai estar falando olho no olho e a gente tendo que ser duro e severo com o irmão, porque há necessidade, porque há circunstâncias e a situação o pedem. Não se trata de você ter autoridade ou não. A questão não é essa. A questão é que a gente deve zelar, não é? Pela harmonia. A gente deve ter cuidado com tudo aquilo que atrapalha a unidade da igreja como a unidade com Cristo também. Então Paulo segue e vai colocando também o quê? A consolação de amor. E a gente fica pensando, que consolação é essa? Não é? O que é que nós podemos entender, o que é que nós podemos compreender acerca da consolação de amor? E aí nos chama a atenção exatamente o que Paulo escreve na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4. Vejam como é extremamente importante a gente ter a compreensão a respeito da consolação de amor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação. Vejam bem, entendam essa parte aí, tá? É Deus, Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Para podermos, e aí é que é o ponto central da questão, da consolação de amor referido aos filipenses, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então vejam que coisa maravilhosa. Na medida que nós também recebemos o consolo de Deus, meus irmãos, nós estamos aptos também a estarmos com esta consolação que nós recebemos, agirmos da mesma maneira para com nossos irmãos, consolando-os ele em amor. E mais uma vez, não esqueçam que o paradigma de ação nesse sentido, o cerne da questão, o centro é imitar a Cristo. É ver a forma com que Cristo consolou com seu amor. Não diferente, eu e você somos desafiados na prática, porque o Evangelho ele é prático, ele não é contemplativo, ele não é platônico. Então o que nos chama a atenção é que nós devemos estar vivenciando isso no dia a dia das nossas relações pessoais, na igreja e também fora. Porque se nós não conseguimos fazer isso na igreja, se nós não conseguimos pôr em prática com relação àqueles que estão ligados a Cristo como nós estamos, então, meus irmãos, como é que nós iremos fazer isso fora da igreja? Como é que nós estaremos levando a palavra de consolo e de esperança para as pessoas? Como a gente vai poder estar anunciando que Cristo de fato salva, que Cristo é a esperança, que Cristo vai voltar, se nós na prática não vivemos essas expectativas? Então esse é um desafio muito grande para todos nós nesse sentido. Porque o amor que o Senhor Jesus, o Senhor da igreja, conserva a seu povo, deve impulsioná-los a viver de forma digna. Então, meus amados irmãos, deve ser algo comum para nós. Comum. Deve ser natural. Eu vou além. Deve ser natural no meu comportamento e no comportamento de cada um de vocês, que nós, nas relações pessoais, venhamos a desenvolver o consolo de amor. Consolar, como Paulo falou aos Coríntios, ele abre o leque para essa perspectiva da consolação,
que a consolação com que nós recebemos, nós estamos aptos a estar consolando os outros. Então aquilo que nós recebemos, então a gente reparte também, meus irmãos. A gente não fica apenas para nós. A gente divide, a gente reparte esse consolo que a gente recebe do Espírito de Deus para com aqueles que estão necessitados justamente deste consolo, desta graça misericordiosa da parte de Deus. Então Paulo continua, e aí a gente tem a expressão comunhão do Espírito. Comunhão do Espírito. Mas o que essa comunhão implica? É uma pergunta, não é? O que esta comunhão implica? João, em sua primeira carta, capítulo 1 e os versos 6 a 7, o apóstolo João diz o seguinte: se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Agora, vejam que coisa interessante na construção do pensamento joanino, para que a gente tenha a compreensão da questão da comunhão do Espírito. Ele coloca que se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, então nós estamos mentindo e não praticando a verdade. Agora vejam que ele está falando da relação com Deus, com Jesus Cristo, ok? É isso que está claro no texto. Agora, quando ele vai falar de nós andarmos na luz, veja qual o primeiro elemento, né, que ele liga ao andar na luz. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Veja que coisa interessante. Colocou-se em primeiro lugar, João coloca essa relação de uns para com os outros. Então, se nós temos comunhão com o Espírito, isso é refletido na prática, na relação que nós temos de uns para com os outros. Então, se nós não exercemos, meus irmãos, a comunhão de um para com os outros, é bom a gente fazer uma reflexão a respeito da nossa própria vida, para saber que caminho nós estamos andando. Nós estamos andando no caminho das trevas e nos enganando? Ou de fato nós estamos andando no caminho da luz e nós estamos evidenciando isso na prática? Porque veja, tudo está relacionado à prática quando João expõe aqui o seu pensamento da relação da comunhão com o Espírito, a comunhão do Espírito, como Paulo expressa. Então, se você observar, trata-se da própria ação. Tudo aqui está relacionado a agir. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos, andar é ação, é atitude. Nas trevas, então a gente está mentindo, a gente não está praticando a verdade. Mas se a gente anda na luz, andar na luz, isso é prático. Como ele está na luz, então mantemos comunhão com os outros. Então a comunhão ela vai ser refletida na ação prática. E é assim que nós compreendemos como as Sagradas Escrituras está colocando. O comentarista e escritor, exegeta do Novo Testamento, Ralph Martin, ele diz o seguinte: a força do apelo, vossa participação comum no Espírito, pelo qual foste batizados em um só corpo, deveria determinar a morte de toda desavença e espírito de partidarismo. Irmãos, quando nós procuramos, na prática, evidenciar esta comunhão, aquilo o que o autor aqui coloca, fica claro, não haverá desavença. A desavença vem existir justamente quando nós não estamos vivenciando esta unidade no Espírito. E esse é um desafio para todos nós.
Porque se faz necessário que isso daqui seja algo comum da convivência da igreja. Irmãos, entendam, eu não estou falando nada de espetaculoso, não. O que Paulo está tratando aqui é a questão do relacionamento do dia a dia da igreja, de como os crentes devem se comportar. Então a gente deve estar exatamente refletindo acerca dessas questões e devemos nos autoexaminarmos para verificarmos se nós, como igreja, estamos vivenciando isso na prática. É um desafio para mim, como é um desafio para todos vocês. Afinal de contas, meus amados irmãos, né, por ser pastor não significa que sou melhor ou superior do que alguém, não. Sou tão crente como todos vocês são. Fui convertido por Cristo como todos vocês o foram. E nós temos responsabilidades a cumprir, igualmente prescrito na palavra de Deus, ordenado pelo nosso Pai Celestial. Então, meus irmãos, Paulo continua e trata aqui a expressão entranhados afetos e misericórdia. Isso me remonta, né, a exatamente quando o próprio Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 3 e o verso 12, que diz o seguinte: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. E o que é que acompanha? Bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Ou seja, o que Paulo está escrevendo aos Filipenses, ele amplia o leque quando ele escreve aos Colossenses. Então nós aprendemos justamente de maneira mais profunda o significado dos entranhados afetos de misericórdia. Então na nossa relação a gente vai estar vivendo justamente a bondade uns para com os outros, a humildade uns para com os outros, a mansidão uns para com os outros e a longanimidade de uns para com os outros. E isso é prático. Percebe que nenhuma dessas palavras, né, nenhum desses verbos, eles estão falando de alguma coisa que seja apenas intelectual. Percebam que tudo se remonta à prática, porque é exatamente isso que está sendo dito aqui. Olha, e isso é tão importante que prestem bem atenção. A palavra grega aqui para afetos, né, significa as entranhas humanas. Porque naquele período se tinha a compreensão, ok? Naquele período da história, se tinha a compreensão e era considerado que as entranhas humanas fosse a sede, ok? A sede da vida emocional. Se a gente fosse, meus irmãos, traduzir aqui ao pé da letra, a gente não falaria estranhos afetos, entranhados afetos de misericórdia. A gente diria amor de tripa. Não é? Para ser mais claro, né? Amor de intestino, né? Então, amor de tripa. A gente diria isso. Mas por causa do pensamento de entender que as entranhas seriam justamente a sede emocional. Então, veja que a questão de nós, não é? Estarmos falando de entranhados afetos é isso. Do mais profundo ser de cada um de nós. No contexto emocional. E aí a gente tem a palavra aqui para afetos, né? Que a gente já colocou para vocês. E vem a palavra misericórdia, que é a palavra que descreve a emoção humana da piedade, da ternura ou simpatia. Então, veja o que é que nós temos. Nosso posicionamento, meus irmãos, nas ações, deve ser verdadeiro e deve ser autêntico. Ao colocar entranhados afetos, está falando de dentro de nós, do ponto central das nossas emoções, como era compreendido para eles na época.
Então, para nós, dentro de um contexto hoje, né, do mundo pós-moderno, de entendermos aqui mentalmente e entendermos o contexto das emoções, que isso deve ser sincero, deve ser como nós temos o hábito já hoje, né, o coração, né, deve ser do fundo do nosso coração. É assim que é colocado, que nossos afetos sejam genuínos e que a nossa misericórdia, de fato, ela seja prática. E aí, não é, o exercício da piedade, o exercício da ternura e o exercício da simpatia de um para com os outros. É um grande desafio para a igreja, e eu continuo dizendo sempre a palavra é um grande desafio, porque quando nós paramos para olharmos hoje a própria igreja em si, de um modo geral, e as pessoas andam dizendo, alguns líderes que andam esbravejando aí nas lives ou YouTubes da vida, dizendo que nós já somos 30% da população. Meus irmãos, se nós somos 30% da população, então tem um problema mais grave ainda. Muito mais grave. 30% que não está conseguindo transformar a realidade do país. 30% que parece que não está fazendo diferença. Cadê esse pessoal agora? Mais do que nunca neste momento de isolamento social forçado. Cadê? Cadê a mensagem de esperança? Cadê esse exercício aqui de misericórdia? Aonde? Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte: a irmandade em uma igreja não se limita a sentimentos, nem se resume em atividades de ajuda e frias ações. Certamente, nossas entranhas precisam ser movidas e as aflições do irmão precisam despertar em nós uma viva compaixão. Exatamente, Érica, misericórdia. O exercício prático da misericórdia. É isso o que nós somos desafiados. Agora vocês entendem porque eu estou falando de desafio. É justamente pela qualidade dita que esses 30%. Onde é que está a qualidade desses 30%? Porque isso que nós estamos falando, eu vou repetir, vou bater na tecla o tempo todo, é o comportamento natural de todo aquele que foi convertido por Cristo. É simples. É o que o texto sagrado mostra. É isso que o autor, Paulo, está trabalhando. Então chega no verso 2, Paulo diz: completai a minha alegria. A alegria de Paulo, meus irmãos, estava aqui relacionada com a sua preocupação em relação à unidade dos crentes da igreja de Filipos. As muitas qualidades dos filipenses eram a fonte dessa alegria para Paulo. João Calvino, reformador, ele comentando esse texto, ele diz: aqui, uma vez mais, podemos ver quão pouca ansiedade Paulo nutria em si mesmo, desde que tudo estivesse bem com a igreja de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Enquanto muitas pessoas estão ansiosas se vai acabar ou não o isolamento, vou perder o emprego ou não, não é isso? É porque essas são as preocupações que as pessoas estão tendo. Algumas pessoas estão de férias coletivas, não sabem se vão voltar, não é isso? A preocupação não é essa? Com o sustento da família? Não é isso? Então muitas são essas ansiedades que as pessoas estão tendo. E aí a gente aprende aqui com Paulo algo interessante. Por que eu digo que a gente precisa aprender aqui nesse aspecto? Porque, gente, sabe onde é que Paulo estava quando ele escreveu essa carta? Ele estava preso em Roma. Ele estava numa prisão domiciliar. É onde ele estava.
O camarada está falando de felicidade, de alegria, quando ele estava preso. Dá para conceber isso? Não, não dá. Não dá. Realmente não dá. Mas sabe quando é que você consegue conceber isso? É por causa da ação do Espírito nele. Aí, agora, a gente começa a entender. Porque não eram circunstâncias e situações ali, aonde Paulo estava, que estava determinando a qualidade da felicidade, da alegria dele. Mas a preocupação de Paulo era justamente com a igreja. A igreja estava bem, Paulo estava feliz. A igreja estava bem, Paulo estava feliz. Porque ele sabia que Deus estava operando no meio do seu povo. E que se fosse necessário ele ter que fazer alguma correção, uma exortação, o que quer que seja, ele estaria a ponto ali para que o Espírito Santo o iluminasse. Ok? Lhe concedesse a inspiração necessária para Paulo escrever e falar com o povo. E aí a gente tem diversas cartas no Novo Testamento, quase é composto pela uma boa quantidade das cartas paulinas. Então Paulo continua fazendo suas exortações e ele diz para a igreja o seguinte, algo que é extremamente importante que a gente compreenda. Penseis a mesma coisa. Pensemos as mesmas coisas. Eita, que desafio, né? Esse é do grande. Porque hoje a gente vive a época do eu acho. É isso mesmo. Hoje a gente vive a época do eu acho. Eu acho isso, eu acho aquilo. Eu pergunto quando é que as pessoas vão começar a ter certeza. Não é uma questão de uma simples expressão coloquial, eu acho. Eu quero saber quando as pessoas vão começar a ter convicção daquilo o que é dito. Porque eu começo, a colocar aquilo que Paulo está ensinando. Penseis a mesma coisa. Não se fala do que eu acho. Se fala do que o texto fala. É simples. É simples isso. Mas o que seria? Vamos enlarguecer aqui o pensamento. O que seria essa questão de penseis a mesma coisa? Ou como pensar as mesmas coisas? É telepatia? É? Não é nada disso. Isso não existe. Paulo, mais adiante, ele esclarece aos próprios filipenses no capítulo 4 e no verso 8º. Olha o que ele diz. Finalmente, irmãos, prestem atenção naquilo que ele elenca. O que é verdadeiro, o que você está postando na internet é verdade? O que é verdadeiro, o que é respeitável, você se comunica de forma respeitável ou você agride? Tudo que é justo, você de fato consegue também enxergar que aquilo que você defende nem sempre é 100% correto? Seja justo e aponta os defeitos também. Tudo que é puro, ok? Puro. Tudo que é puro. Tudo que é amável. Tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, aí vem justamente a cereja do bolo. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Pensar a mesma coisa é exatamente tudo isso aqui que Paulo elenca no capítulo 4 e o verso 8º desta mesma carta aos Filipenses. Então aí a gente para pensar sobre isso. É assim que a gente está vivendo. É assim que eu e você estamos fazendo. Nós estamos fazendo exatamente desse jeito. Ou a gente está naquela briga do tamanho do trem com a natureza caída, pecaminosa. A carne milita contra o espírito milita contra a carne e a gente fica nessa briga. Quem é que está ganhando essa briga?
Então são coisas das quais eu e você precisamos pensar e precisamos refletir. Se vocês prestarem atenção, está tudo sempre voltado para as questões que são práticas. Eu gosto do comentário que Calvino faz a respeito disso. Ele diz assim, a expressão a mesma coisa, não é? Como o texto coloca, pensais a mesma coisa, implica que devem acomodar-se uns aos outros. Daí, o princípio do amor será a harmonia de conceitos, mas que não é suficiente a menos que os corações dos homens sejam ao mesmo tempo unidos em mútuo afeto. Então aí você para pensar e observar que a gente volta para uma questão prática. Ok? A gente volta. A questão de a gente acomodar-se uns aos outros. Então existe ali unanimidade no pensamento. E aí a gente vai de encontro às jargões do mundo. Por exemplo, o mundo diz com toda tranquilidade, não é? Prestem bem atenção. O mundo sempre diz o seguinte, toda unanimidade é burra. É isso que o mundo ensina. Aí quando a gente aprende com Paulo, vem o quebra. Porque Paulo está dizendo que o quê? Pensais a mesma coisa. Pensais a mesma coisa. E é lógico que isso daí, meu irmão, minha irmã, tem que ser prático. Não é só simplesmente a questão intelectual. E aí a gente pega justamente aquilo que Calvino está falando. Não é? A menos que os corações dos homens ao mesmo tempo sejam unidos e mútuos de afeto. Se não for, se os corações dos homens não tiverem essa disposição prática, então não é suficiente a gente pensar a mesma coisa. Que a gente vai ficar pensando e a gente pode fazer diferente. Tem que existir em nós a disposição prática para isso. Isso é exigido de nós. Porque a gente está falando aqui de coisas e de questões que são comuns à convivência entre os crentes. A gente está falando daquilo o que é natural entre nós. Então, se a gente não está vivendo isso, então tem alguma coisa muito errada. E aí a gente precisa rever, mediante as escrituras, os nossos conceitos. Pensar certo, meus irmãos. Pensar como Paulo está ensinando é essencial para a unidade espiritual, que é um tema importante para a igreja. Então Paulo segue, e aqui começa meio que como se fosse um sinônimo daquilo que ele já falou anteriormente no verso 1, e ele diz assim, tenhais o mesmo amor. Tenhais o mesmo amor. O amor ágape tem preferência? Não. O amor de Deus é um amor com que nós devemos nos amarmos mutuamente. Agora, a gente gosta mais de um, a gente tem afinidade com a personalidade, com o caráter de uns, de outros às vezes a gente não se bate, mas isso não é indício de que a unidade e a comunhão seja impossível. Porque nós devemos transpor essas condições, essas situações. Quem aqui nunca teve a experiência de chegar assim para um grande amigo e dizer assim, fulano, assim que eu te conheci, eu te achei chato, eu te achei cabuloso, mas eu vou dizer, viu, que depois que eu comecei a conhecer você melhor, rapaz, eu gosto muito de você. E aí você desenvolve o amor como se ele ou ela fosse um irmão carnal seu. Se os ímpios conseguem viver isso, nós precisamos exceder esse comportamento. Tenhais o mesmo amor. Isso me remonta quando Paulo também escreve aos Colossenses. Se vocês estão percebendo, estou citando muito porque uma carta tem muito a ver com a temática da outra. Paulo diz o seguinte, capítulo 3 e o verso 14.
ele diz: acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Quer viver perfeitamente o Evangelho? Quer viver com perfeição as boas novas? Quer viver com perfeição aquilo que Cristo ordena? Ame. Mas não ame com interesse, não. Ame desinteressadamente. Apenas ame. Não importa a cor, raça, tamanho, peso, posição social, status, bens materiais, nada disso importa. O que importa é a pessoa. Porque você está diante de um irmão que foi convertido por Cristo, que nele reside a imago Dei, nele reside a imagem de Deus. Então, se você professa que você ama a Deus, ame o seu irmão, que também nele foi restituído, como em você foi, a imagem de Deus. Então, quando você pensar em fazer alguma coisa má, em prejudicar quem quer que seja, lembre-se de uma coisa: o seu irmão, a sua irmã, nele foi restaurado a imagem de Deus. Preste bem atenção nisso. Então, tenhamos o mesmo amor. Pratiquemos e vivenciemos esse amor. William Hendricks, que é escritor e comentarista do Novo Testamento, ele diz: o mesmo amor por Deus em Cristo e, em consequência, pelos irmãos na fé, com ênfase sobre este último aspecto, irmãos na fé, e por manter suas mentes voltadas para a mesma coisa, isto é, na harmonia e na unidade. É isso que a gente deve pôr em prática. Seguindo em frente, Paulo vai dizer: sejais unidos de alma. E isso nos remonta exatamente à carta que Paulo escreve a Coríntios, a primeira carta a Coríntios, no capítulo 12, dos versos 12 e 13, que diz exatamente o seguinte: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só, aí vejam, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Então, meus irmãos, estamos unidos nesse Espírito. Somos um com Cristo. O nosso irmão também é. E como é que eu não vou ser um com meu irmão? Ora, ele não é um com Deus? Você também não é? Nós não somos um com Cristo? O Espírito Santo não habita em nós? Todos fomos batizados com o mesmo Espírito, selados pelo Espírito. Então, é necessário que a confirmação e identificação disso tudo seja visto exatamente na maneira com que nós nos comportamos uns para com os outros, exercendo esta unidade de alma. John MacArthur, ele diz o seguinte: para estar unidos em espírito é viver em harmonia altruísta com os irmãos. Por definição, exclui a ambição pessoal, o egoísmo, o ódio, inveja, ciúmes e os males inúmeros que outros que são o fruto do amor próprio. É abrir mão de toda a carnalidade, literalmente. Tendo o mesmo sentimento, ou tendo o mesmo objetivo, Paulo continua. João, capítulo 15, verso 12. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. E aqui Cristo, mais uma vez, se coloca ele como paradigma do amor. E aí a gente realmente agora está diante do maior desafio. Porque o amor de Cristo é o amor sacrificial. Então a gente tem que superar o orgulho, a gente tem que superar tudo aquilo que está ligado à carne, o egoísmo principalmente, tá certo?
nesta relação de uns para com os outros, tendo o mesmo sentimento, porque o amor de Cristo foi sacrificial. Por amor ele foi para a cruz, assumiu o seu lugar, recebeu a justa ira de Deus e a punição dos nossos pecados na cruz. E na cruz o nosso Salvador verteu seu sangue, derramou seu sangue em favor de nós. Na cruz ele venceu a morte, o pecado e o diabo por amor a nós. Então precisamos vivenciar esse amor. Nada façais, meus irmãos, por partidarismo ou vanglória. Paulo falando aos Gálatas no capítulo 5, verso 26, ele diz: não vos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Isso é sentimento de quem nasceu de novo. Isso são questões ligadas à carnalidade, à impiedade. João Calvino vai dizer: estas são duras pestes muito danosas, a perturbar a paz da igreja. Suscita-se contenda quando cada um se dispõe a manter com persistência sua opinião pessoal, e quando uma vez tendo início, precipita tudo de ponta cabeça na mesma direção que entrou. A vanglória, ela assanha a mente dos homens, de modo que cada um se deleita nas suas invenções pessoais. E a igreja não é lugar de invenção pessoal de seu ninguém. A igreja não é lugar para isso, não. A igreja onde a gente vive a unidade, a comunhão. E Paulo continua colocando, dizendo que a questão da humildade está em voga. Ele escreve aos Romanos, no capítulo 12, o verso 10, quando ele diz: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E tem muita gente dentro da igreja que quer aparecer, que acha que é a estrela. Deixa eu dizer uma coisa para você, igreja: quem brilha na igreja é Jesus Cristo. A glória de Deus não se divide com ninguém. Deus não divide a glória dele, não. Então quem aparece, quem brilha e quem reina no culto é Deus. Não é eu, não é você, não é ninguém, não. É Deus. Calvino vai dizer: ela é a mãe da moderação, cujo efeito é a renúncia de nosso próprio direito, quando damos preferência a outras pessoas e não nos deixamos facilmente alimentar a agitação, considerando cada um aos outros superiores a si mesmo. Ralph Martin diz o seguinte: é um desafio a que nós vejamos a nós mesmos em nossa correta condição, como criaturas de Deus a quem foi outorgada a nobreza de vice-regentes na terra. Sob essa luz, poderemos ver nosso próximo como merecedor também de respeito e honra. A humildade genuína, meus irmãos, envolve crentes não pensar muito bem de si mesmo e exige que eles considerem um ao outro como mais importante do que eles. Relação é de um verbo que significa mais do que apenas ter uma opinião. Refere-se a uma conclusão cuidadosamente pensada, com base na verdade. Isso não significa fingir que os outros são mais importantes, mas para acreditar que os outros realmente são mais importantes. E Paulo continua: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. 1 Coríntios capítulo 13, o verso 5 diz: não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. John MacArthur ele coloca aqui: os problemas surgem quando as pessoas procuram promover as suas prioridades ministeriais próprias, em detrimento de outros. Alguns podem considerar que o trabalho com a mocidade, com jovens, seja mais importante que o ministério dos adultos. Outros podem ver o evangelismo pessoal como uma prioridade maior do grupo de estudo bíblico. As possibilidades de conflito são quase infinitas, mas a divisão na igreja ela é destrutiva. E sabe quem é que gosta de destruição? É o diabo. Matar, roubar e destruir. E chega aqui a última frase que Paulo coloca no verso 4: senão também cada qual o que é dos outros. Romanos no capítulo 15, os versos 1 e 2 diz: ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos, portanto cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação.
Temos apenas alguns segundos, porque no Instagram o limite é de 1 hora. Então eu agradeço a todos vocês, meus amados irmãos. Rogo as vossas orações. Deus vos abençoe. Tenha uma noite cheia da graça e da paz de Cristo. E até